que Salomão, filho do rei Davi, foi um dos homens mais ricos e sábios da humanidade? Isso você já sabe. Mas qual seria o segredo da sua riqueza? Será que existe algum código universal da riqueza que o rei Salomão usou e que o tornou tão rico? A resposta é sim. E na verdade, existem 3 códigos principais responsáveis pela riqueza de Salomão. Porém, um desses códigos está oculto na Bíblia. E hoje, você poderá acessar este código que te fará abrir as portas da riqueza e prosperidade, assim como qualquer coisa que você desejar manifestar. Oi, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Que bom ter você aqui. Eu sou Misael Michel e hoje nós vamos discutir sobre um tema que com certeza te interessa. 3 códigos para você ficar rico, mas não é qualquer código. São códigos acessados pelo rei Salomão e que você também pode acessar. A verdade é que, se você acessar esses códigos, um universo de possibilidades poderá se abrir à sua frente. E não somente a riqueza, dinheiro e prosperidade. Até porque, conforme já discutimos várias vezes aqui no canal, a riqueza é muito subjetiva. Cada um interpreta a riqueza de acordo com o seu nível de consciência. Entretanto, acessar esses códigos, que eu chamo também de princípios, e que o rei Salomão acessou e tomou posse, te fará se conectar com uma fonte ilimitada. Esses códigos vão além de apenas atrair riqueza, pois eles são responsáveis por 3 coisas, que é a manifestação, o manter e o transbordar. Este é o tripé da verdadeira prosperidade. Bem, se você me acompanha há algum tempo, você sabe que o meu propósito é compartilhar o que um dia eu aprendi. E isso de uma forma muito simples, clara e que qualquer pessoa possa entender. O seu like é muito importante, pois ele mostra que o conteúdo deste canal é relevante e faz com que essa mensagem chegue para mais pessoas, assim como você. Se você for novo aqui no canal, lembre-se de se inscrever e ativar o sininho. Saiba que é muito bom ter você aqui, você faz parte disso. Antes de revelar os 3 códigos de Salomão, preste atenção numa coisa. Eu sei que muitos vão criar objeções sobre a figura de Salomão e sobre a sua riqueza, dizendo: ah, mas Salomão nasceu em berço de ouro. Outros vão dizer: Salomão errou diversas vezes. E outros vão dizer outras coisas como: o templo de Salomão foi destruído e está em ruínas. Por isso não devemos adorar a riqueza, pois leva à destruição. Deixa eu te falar uma coisa sobre riqueza. Quem possui consciência de riqueza entende que a mesma gera oportunidades de escolhas e simplesmente amplifica as nossas virtudes, caso olhemos para elas. Assim como também amplifica as nossas imperfeições, caso demos foco, atenção para elas. O fato de Salomão ter nascido em berço de ouro, sendo filho do rei Davi, não garantiria manter a riqueza, poder e autoridade que o seu pai tinha. Da mesma forma que, se você ganhar em alguma loteria, isso não garantirá a sua riqueza. Precisa de algo a mais, e nós vamos discutir sobre isso. Uma outra coisa que também é muito importante salientar é que muitos julgam o rei Salomão pelos seus supostos erros. Então eu te pergunto, quem que é perfeito? O grande problema é que as pessoas buscam seres perfeitos, idolatram autoridades, reis, artistas, líderes religiosos, e quando descobrem erros dessas pessoas, ficam desapontadas e simplesmente as julgam pelo que fizeram de errado e não por suas virtudes. Perceba que você ficar rico não garantirá sua riqueza eterna. Mas se você tomar posse e usar princípios eternos que nunca morrem, aí sim você poderá manifestar, manter e compartilhar riquezas. E vale colocar o seguinte: o propósito desse vídeo é que você se atente aos códigos que Salomão acessou. O meu interesse, de forma alguma, é impor alguma ideia religiosa sobre o que eu acredito e o que eu não acredito, ou qualquer que seja a ideia. O intuito deste canal
não é alienar você. Pelo contrário, é fazer com que você pense com liberdade e assim, por conta própria e por mérito seu, usar o que fizer sentido ao seu favor. E agora vamos aos códigos. E fique atento que eu vou deixar o mais interessante por último. Deus apareceu a Salomão num sonho e lhe disse: peça-me o que quiser e eu darei a você. Salomão respondeu: dar-me sabedoria e conhecimento para que eu possa liderar esta nação. Deus disse a Salomão: você receberá o que pediu, mas também lhe darei riquezas, bens e honra. Bem, talvez você saiba disso ou não, mas Salomão era muito jovem quando assumiu o trono. E segundo o que está escrito na Bíblia, ele não sabia o que fazer e nem como reinar. O que Salomão pediu a Deus foi sabedoria e discernimento para poder governar o seu povo. Mesmo possuindo muitas riquezas e sendo herdeiro do rei Davi, que era muito amado pelo seu povo, Salomão entendeu que riqueza apenas não era o suficiente para manter o reinado e autoridade que o seu pai lhe deixou. E aqui nós entramos no primeiro código da riqueza que Salomão acessou e tomou posse, que é sabedoria para governar. Podemos ver claramente através da vida de Salomão que para manter a riqueza, apenas com riqueza, não bastaria. Mas para governar a riqueza, mantê-la e multiplicá-la, da forma como ele fez em seus anos de reinado, a avareza teria que dar lugar ao discernimento. Veja o que foi escrito por Salomão no livro de Provérbios, no capítulo 16, verso 16. É melhor obter sabedoria do que o ouro. É melhor obter entendimento do que a prata. No capítulo 17 e no verso 16, diz mais: de que serve o dinheiro na mão do tolo, já que ele não quer obter sabedoria? O seu maior desejo não deve ser por riquezas. O seu maior desejo deve ser por sabedoria. E mais do que isso, adquiri-la. Pois a sabedoria e o discernimento serão responsáveis pelo manifestar, pelo manter e pelo multiplicar das riquezas. Assim como ser respeitado pelo mundo à sua volta. E deixa eu te falar uma coisa. A riqueza já está disponível para você. Mas é necessário que você esteja mentalmente preparado ou preparada para enxergá-la e manifestá-la de fato. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal com 7 sinais que você será rico. Caso estes sinais não estejam visíveis ainda em sua vida, você pode trabalhar em sua mentalidade para recebê-los. E eu vou colocar esse vídeo como sugestão aqui na descrição, no comentário fixado, e vai estar passando agora mesmo aqui no card. Se fizer sentido, depois assista. Bem, o segundo código de Salomão para ficar rico é sobre tomar posse. E isso quer dizer entrar em ação. Preste atenção. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. De nada vale você adquirir sabedoria se você não usar essa sabedoria a seu favor e entrar em ação. Me diz aí, você acha mesmo que Salomão simplesmente recebeu um download de sabedoria vindo do alto? Ou Deus lhe presenteou com oportunidades para que ele pudesse tomar posse da sabedoria e assim ser considerado o rei mais sábio da sua época? O que você pensa a respeito? Coloca aqui nos comentários a sua opinião. Só que deixa eu te falar uma coisa. Eu acredito, sim, que nós podemos ter uma certa conexão com a sabedoria infinita. E a gente vai discutir mais sobre isso no código de número 3. Mas essa sabedoria se torna de fato sabedoria quando a colocamos em prática. Caso contrário, não passa de conhecimento. E a gente sabe, principalmente vivendo na era do conhecimento, onde a gente simplesmente tem tudo que a gente quer na palma das mãos, que conhecimento em excesso se torna uma overdose de conhecimento, caso você não coloque em prática. De nada vale você fazer um curso ou ler um livro sobre, investimentos, de um autor que é rico, se você não entrar em ação ou colocar em prática o que o autor do curso ou do livro está propondo. Em todo trabalho há proveito,
mas ficar só em palavras leva à pobreza. A sabedoria só é sabedoria quando você entra em ação. Ficou claro? Espero que sim. E saindo um pouco do que foi ensinado por Salomão e entrando no peça, acredite e receba, que foi ensinado por Jesus, eu tenho que abrir os seus olhos para uma coisa muito importante. A maioria das pessoas que começam a estudar sobre esses assuntos da lei da atração, metafísica, novo pensamento e pensamento positivo, pensam que receber é simplesmente ficar meditando e esperar pelo melhor. No início, eu pensava assim também. E é óbvio que eu não estou dizendo para você pensar no pior ou esperar o pior. Mas entenda algo. O receber, ensinado por Jesus, significa tomar posse do que é seu. O verbo receber no latim é recipere, que significa tomar de volta ou entrar em posse de. Tá, mas como assim tomar de volta? Presta atenção nisso, ó. Tomar de volta é acessar no plano físico o que já foi manifestado aqui, na sua mente, com clareza. Eu não vou entrar em detalhes hoje sobre esse assunto, por mais que eu queira, mas para que a nossa conversa de hoje seja proveitosa, pega o que foi dito com muito carinho. Receber e tomar posse é entrar em ação, é colocar em prática o conhecimento adquirido, assim como as ideias vindas da sua intenção clara. Acredite, quando você tem uma intenção clara e usa o próximo código, o código número 3, que eu vou revelar, com ação, as coisas simplesmente acontecem. Bem, mas voltando ao exemplo de Salomão, quando ele pediu sabedoria, veja que interessante. Após aquela conversa entre Deus e Salomão, em sonho, quando Deus disse que daria a Salomão não apenas a sabedoria e discernimento, mas riqueza e fama, no primeiro livro de Reis, no capítulo 3 e verso 16 em diante, acontece algo que veio pôr em prática, em ação, a sabedoria que Salomão pediu a Deus, que não é um download. Pelo menos eu acredito que não seja simplesmente um download. Provavelmente você já conhece essa história. Se você não conhece, veja que interessante. Certo dia, 2 prostitutas compareceram diante do rei. Uma delas disse: "Ah, meu senhor, esta mulher mora comigo na mesma casa. Eu dei à luz um filho e ela estava comigo na casa. 3 dias depois de nascer o meu filho, esta mulher também deu à luz um filho. Estávamos sozinhas, não havia ninguém na casa. Certa noite essa mulher se deitou sobre o seu filho e ele morreu. Então ela se levantou no meio da noite e pegou meu filho enquanto eu dormia e a pôs ao seu lado. E pôs o filho dela, morto, ao meu lado. Ao levantar-me de madrugada para amamentar o meu filho, ele estava morto. Mas quando olhei bem para ele de manhã, vi que não era o filho que eu dera à luz. A outra mulher disse: não, o que está vivo é meu filho, o morto é seu. Mas a primeira insistia: não, o morto é seu, o vivo é meu. Assim elas discutiam diante do rei. Então o rei ordenou: tragam-me uma espada e cortem a criança viva ao meio, e deem metade a uma e metade a outra. A mãe do filho que estava vivo, movida pela compaixão materna, clamou: por favor, meu senhor, dê a criança viva a ela, não a mate. A outra, porém, disse: não será nem minha, nem sua, cortem-na ao meio. Então o rei Salomão deu o seu veredito: não matem a criança, deem-na à primeira mulher, ela é a mãe. Quando todo Israel ouviu o veredito do rei, passou a respeitá-lo profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. Preste atenção na última frase dessa passagem. Veja aí. Quando todo o Israel ouviu o veredito do rei, passou a respeitá-lo profundamente. Passou a respeitá-lo profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. Quer dizer então que antes, quem sabe, o povo de Israel não acreditava que um jovem teria sabedoria para reinar e administrar riquezas. Salomão teve que provar isso, exercendo a sua função como rei. E mais do que isso, colocar em ação a sabedoria adquirida. Se você entendeu verdadeiramente o que foi dito,
escreva aqui nos comentários a seguinte frase, para fixar esse conhecimento. Escreva o seguinte: para manifestar riquezas, eu coloco em ação a sabedoria adquirida. Eu vou repetir. Para manifestar riquezas, eu coloco em ação a sabedoria adquirida. E se você quiser, você pode pausar esse vídeo e escrever. É muito importante que você escreva essa frase, pois ela vai condensar e validar o que discutimos até agora. Bem, eu vou acreditar que você já tenha escrito e eu vou dar continuidade, ok? O código de número 3 de Salomão está quase que imperceptível na Bíblia e tem a ver com honra, gratidão e sinceridade. Preste atenção. Salomão amava o Senhor, o que demonstrava andando de acordo com os decretos do seu pai, Davi. Mas oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares sagrados. O rei Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifícios, pois ali ficava o principal lugar sagrado. Eu vou repetir. Pois ali ficava o principal lugar sagrado. E ofereceu naquele altar 1000 holocaustos. Deixa eu te falar uma coisa sobre isso. De forma alguma, eu estou dizendo que eu concordo com holocaustos e sacrifício de animais. Isso não faz sentido para mim. Mas na época em que Salomão viveu, essa prática era comum. E demonstrava, através da consciência da sua época, um ato de gratidão. E é esse o ponto que eu quero chegar. Salomão tinha um coração muito grato e sincero. E isso é claramente observado quando Deus, em sonho, faz a seguinte declaração a Salomão: peça-me o que quiser e eu darei a você. Veja só o que Salomão respondeu. Veja aí. Tu foste muito bondoso para com o teu servo, o meu pai, Davi, pois ele foi fiel a ti e foi justo e reto de coração. Tu mantiveste grande bondade para com ele e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor, meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai, Davi. Mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui, no meio do povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. No meu livro, Os Códigos da Manifestação, eu apresento uma fórmula através de um dos ensinamentos cujo ingrediente principal é a gratidão. Lá eu ensino que quando usamos do poder da gratidão com sinceridade, criamos uma espécie de conexão com o campo, que eu chamo de campo das infinitas possibilidades. E essa conexão nos faz ter acesso a uma sabedoria infinita, onde se encontram as respostas que buscamos. Uma das coisas mais importantes que eu aprendi, e foi com Bob Proctor, foi sobre o poder da gratidão. Sobre ser grato antes de qualquer evento importante. Seja ao acordar ou dormir, antes de alguma reunião, antes de almoçar ou jantar, e até mesmo quando as coisas não estão indo tão bem. Essa prática eleva a nossa vibração. E muito importante, cria uma espécie de conexão com o todo. Salomão, antes mesmo de pedir e acessar a sabedoria, que o faria um dos homens mais ricos e sábios da história da humanidade, e que, segundo a Bíblia, foi o homem mais sábio e mais rico da sua época, ele possuía um coração grato e sincero. Meu amigo, minha amiga, antes de qualquer coisa, seja grato, sincero e claro sobre o que você quer. E eu falo com mais detalhes sobre isso em meu livro chamado Os Códigos da Manifestação. E para você ter acesso, é só clicar no primeiro link da descrição. Você nunca mais será a mesma pessoa após as revelações libertadoras que eu vou compartilhar contigo neste material. Você merece ter acesso a todo esse conhecimento. Vai lá. Então me diz aí, o que mais fez sentido nessa conversa? Existe algum ponto que foi abordado aqui e que falou mais com você? Escreva aqui nos comentários, depois eu vou tirar um tempo para ler o seu comentário e eu vou responder os primeiros que comentarem. Combinado? Muito bem. Eu espero de coração que você tenha entendido que a sabedoria vale mais que ouro e que as mãos diligentes
manifestam riqueza. Se você não sabe o que é ter uma mão diligente ou ser diligente, procure, tá certo? E tem mais, um coração grato e sincero tem conexão com a fonte infinita, onde todas as respostas e soluções estão. Essa foi a conversa de hoje. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe este vídeo, se inscreva e ative o sininho das notificações. Eu vou ficando por aqui, receba o meu abraço e eu te vejo em breve. Tchau, tchau.